A gente vai gravar essa reunião. Bom, pedir para vocês liberarem a gravação. Bom, boa noite a todos vocês. É uma honra estar com a comunidade reunida. A gente está recebendo gente de vários lugares diferentes do Brasil e nós, todos os diretores, estamos muito felizes por poder organizar esse evento, em nome da associação e e, e trabalhar sobre a identidade da associação, né? Que é uma entidade sem fins lucrativos e que promove a excelência do ensino, a formação de professores. Ela vem atuando em todo o país, mas também fora dele, com atividades relacionadas na América Latina, com o trabalho dentro do Comitê de Associações da América Latina. E a gente tem trabalhado para ser uma rede de apoio para pais e professores. E a ação de hoje é mais uma dessas em que a gente promove a conexão da comunidade e, e também trazendo informações confiáveis e atuais sobre esse evento que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Então, o nosso evento, vamos para São Francisco, é uma sessão em que a gente está trazendo informações diretamente para a América Latina, né? E a gente quer apresentar um pouco da nossa experiência de ter ido alguns anos já para essa conferência e compartilhar com vocês o que a gente também está sabendo de algumas novidades, né? Eu acredito que todos que estão aqui já preencheram o formulário de inscrição para esse evento, mas caso alguém entrou usando apenas o link e não preencheu, a gente está pedindo para preencher para que a gente possa colher depois as informações de todos os participantes. E a gente também pretende disponibilizar essa gravação depois para que outras pessoas possam assistir, tanto do Brasil como da América Latina, que a gente também está trazendo informações que são pertinentes para outros países, né? Então, peço a ajuda de vocês no preenchimento desse formulário. A gente também aproveita para pedir para que vocês observem se vocês estão com a associação renovada da MS Brasil, ou se vocês podem contribuir de alguma forma fazendo doações para a associação, porque o nosso trabalho é voluntário, nós temos algumas despesas administrativas, né, e isso tudo tem feito com que a gente sempre esteja precisando do apoio dos associados com relação ao aporte financeiro. Então, quem puder nos ajudar, ou renovando a sua associação, ou fazendo algum tipo de doação, o Pix está aqui na tela, mas o Pedro também vai colocar no chat para quem quiser ter esse acesso rápido à forma de pagamento para a associação. Assim como o Pedro também vai disponibilizar, se já não disponibilizou, o formulário de inscrição para que vocês possam também preencher, caso seja o caso. Então, eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai dar sequência aí, na verdade, vai começar a falar sobre o evento em si, então. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui nesse momento, né, reunido com tantos colegas do Mundo Suzuki. Quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Egídio, sou de Brasília e me coube falar um pouquinho sobre é, a experiência, né, de ter frequentado por algumas vezes as conferências e o quanto isso acaba sendo impactante na nossa formação e como isso reflete assim numa abertura de horizontes, né? Então, a primeira vez que estive na conferência foi no ano de 2014, e a primeira coisa que chamou muito a atenção, assim, na chegada lá foi a quantidade de temas, palestras e oportunidades de realmente de aprender, né? Já tinha frequentado outros eventos aqui na América Latina, mas as conferências da SA são como que o epicentro, né? Onde tudo realmente se aglutina ali em poucos dias. E esse aqui é só para ilustrar para vocês o caderno, a revista que nós recebemos lá no primeiro dia, onde estão todas as palestras, os temas, as salas, os horários. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção, assim, porque
São muitos temas interessantíssimos de todas as áreas, assim, e tem até aquela pequena angústia de estarem acontecendo várias palestras simultâneas de interesse, e a gente ter que escolher uma para assistir, ou até dividir, olha, você assiste outra com algum amigo, né? Assiste aquela e depois a gente troca as informações, porque realmente é, um intensivão, né, de muita informação e elementos interessantes para se observar. Para dar um exemplo, né, nós já estávamos aqui em Brasília, no Centro Suzuki, desenvolvendo um projeto de composições nesse período, e lá nós assistimos uma palestra com esse tema que foi um grande combustível nesse projeto, nesse programa que nós estávamos desenvolvendo aqui. Então, isso é só para dar um exemplo bem assim pontual do impacto que essas conferências, essas oportunidades trazem, realmente para os nossos estudos, para as propostas que estamos desenvolvendo, novas ideias que vão surgindo. Também é uma oportunidade de conhecer e de ver pessoas que são referências para nós, às vezes autores de livros, autores de métodos, é, que muitas vezes frequentam esses espaços, né? Nessa oportunidade, em 2014, eh, eu pude conhecer lá o grande, né, nome do médico Suzuki, William Starr, que escreveu muitos livros, hoje em dia ele já falecido, mas lá ele estava, eh, fez uma demonstração do seu material didático, então foi uma oportunidade única e que acontece realmente nessas conferências. Algo interessantíssimo também é a oportunidade de se ver apresentações de altíssimo nível, né? E isso também vai ampliando as nossas referências e nós vamos, como disse, ganhando novos horizontes, né? Lembro dessa mesma conferência de 2014 para os violinistas e violistas presentes vão compreender isso que eu falarei. Lá nesse ano teve a apresentação de um grupo e que o grupo tocou a Sinfonia Concertante de Mozart. Um grupo tocando a parte do violino solo, outra parte tocando a viola solo, e foi uma experiência impactante. Isso tudo vai fazendo com que a gente coloque novos objetivos, né? Novos parâmetros de desenvolvimento para os nossos estudos, nossos alunos etc. Também os masterclass de alunos, que também vai ser falado por uma colega logo à frente, mas também nesse ano foi quando, ao assistir os masterclass que aconteciam, eu particularmente vi aquele evento e objetivei, nossa, eu gostaria de um dia trazer um aluno aqui para participar de um masterclass como esse. E isso se concretizou, né, alguns anos depois, mas foi uma semente plantada nessa experiência. Então, tudo isso para exemplificar que nós vamos ganhando realmente novas referências. E apenas para concluir aqui, gente, minha parte, que tem muito para ser falado, sempre existe ou pode existir um pouco de uma preocupação relacionada ao idioma, né? Se a gente precisa estar realmente com o inglês 100% para aproveitar. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que, logicamente, ter um inglês desenvolvido vai ajudar muito e fazer com que se absorva mais profundamente, né, o que está sendo colocado nas palestras, etc. Mas que não ter um inglês, digamos assim, resolvido ou estabelecido, isso não é um problema ou uma barreira, porque existe é, ajuda de outros colegas que estão por lá, que podem ir ajudando em traduzir pontos importantes da palestra, e sobretudo a vivência, né, de estar no local, estar interagindo, de estar assistindo, conhecendo pessoas, assistindo a esses concertos, masterclass, tudo isso é, é uma riqueza que o idioma não se torna uma barreira. Então fica essa mensagem de que, ainda que o inglês não esteja ali bem encaminhado, isso não é um empecilho para participar de um evento como esse. Tá bem, gente? Então, ó, fico por aqui, porque tem muito a ser falado ainda pelas as colegas. Boa noite, pessoal.
Eu sou a Luciana Reis, professora de violino aqui em Brasília. É um prazer ver tantos rostos conhecidos e também conhecer novas pessoas. Já é uma amostra do que pode ser essa troca na conferência. Eu vou falar um pouquinho sobre como a conferência acontece desde o ano passado, junto com a ASTA, que é o nacional de professores de cordas dos Estados Unidos. Então, eu queria falar também para vocês, eu estou na comissão de organização da conferência como uma representante da América Latina. Eu sou a única representante da América Latina nessa comissão da conferência de organização. Então, é muito importante, quem tiver feedback, quem tiver perguntas, coisas que eu possa levar para essa comissão, para a gente ver como a nossa participação pode ser mais efetiva, é muito importante que vocês possam dar esse feedback. E eu acho que a comissão está muito engajada em abranger, além dos violinos, tem uma, uma palavra muito forte, por exemplo, os pianos. A gente tem uma pianista na comissão, de os pianos terem uma representação mais forte na conferência. Então, trompete, todos esses instrumentos que a conferência vá além das cordas, apesar de ser junto com a Conferência de Professores de Cordas dos Estados Unidos, que é a ASTA, né? Que é a American String Teachers Association, que nos Estados Unidos o ensino de orquestras e bandas nas escolas públicas são muito fortes. Então, eles têm essa associação de professores que dão aula nas escolas públicas, basicamente. E eles têm festivais que são assim regionais, nacionais, e nessa conferência eles vão ter o Festival Nacional de Orquestras, em que eles selecionam alunos de cordas dos Estados Unidos inteiro. Então, é muito forte nesse sentido de orquestra. Por isso, a comissão de organização achou um pouco melhor fazer para a área de alunos masterclasses e grupos de câmara menores. Então, essa é uma grande, em conjunto com com a, com a ASTA, mas mantendo a essência do Suzuki. Então vão ter vários eventos ao mesmo tempo. Então é como se para os instrumentistas de cordas é como se a gente tivesse duas conferências ao mesmo tempo. Mas também a comissão está organizando para que os eventos muito grandes, por exemplo, o ano passado teve a Mimi Zweig, que é uma pedagoga importantíssima violinista. E aí esse ano vai ter certeza que não vai conflitar com coisas grandes do mundo Suzuki também. Então, fica mais do que dobrado a quantidade de informações, assim como o Rafael falou, que a gente vai ter na conferência, né? E vamos passar para o próximo slide? Araceli. Isso. Então, acho que essa parte era do Rafael, né? Então, eu vou só terminar falando que... Só um minutinho. Explicando um pouquinho mais, e depois eu volto a falar, então, sobre como foi participar nessa conferência como professor nos Estados Unidos. E eu conheci muita gente lá, inclusive conheci o Adonai e o André antes de vir morar no Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, já conhecia muita gente aqui por conta de conhecer esses amigos na conferência. Então, a conferência é um espaço realmente que a gente faz conexões para além do que a nossa vida, que você imagina que vai ter na vida. Eu não imaginava que eu ia voltar para o Brasil, não imaginava que eu ia terminar em Brasília. Então, é um investimento muito a longo prazo. Então, acho que vale muito, muito a pena pensar dessa maneira. Tá bom? Vamos passar para a próxima parte?
Aí é a Simone. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É ótimo falar com todos vocês aqui hoje. Fico muito feliz. Tem uma luz na minha cabeça ou é impressão minha? Conseguem me ver? Se por um acaso falhar o áudio e alguém puder falar por mim, agradeço, tá? Falando sobre a participação dos alunos na conferência, né? Não é sempre que a gente tem a possibilidade de fazer a participação de alunos, claro que não. Mas esse ano abriu realmente para que a gente possa levar mais alunos em vários formatos, tá? Então, a Luciana até já falou um pouquinho aí sobre os conjuntos de alunos, né? Antes sempre abria para masterclasses, mas não abria para conjunto de alunos. Então, e agora, dessa vez, vai abrir para conjunto de alunos metais, flautas, viola, violino, violoncelo, contrabaixo, piano, música antiga. Todos esses conjuntos vão ser abertos e os alunos vão fazer aulas coletivas, diferentemente da masterclass, que é só um aluno a cada vez na masterclass, não é? Para tudo isso, existe um nivelamento, tá? Para poder se inscrever nas masterclasses, quanto nos conjuntos de alunos, existe um nivelamento para os alunos. Realmente o nível esse ano está bem alto, né? Todos os anos para masterclass eu vejo que o nivelamento é alto, mas é uma coisa que realmente vale muito a pena. Para os alunos participarem, eu acho que a experiência não é só musical, né? Porque conhecer um outro lugar, um outro país, essa experiência toda realmente é maravilhosa. Se para a gente como professor já é algo assim maravilhoso, para uma criança que tem a possibilidade de poder participar, realmente é ótimo. E a gente como professor também se sente mais valorizado podendo levar alunos, né? A taxa de inscrição dá $20 só para se inscrever. E a partir do momento que o aluno é aceito, tem uma taxa da participação, que são mais $50. Esse valor, ele é para os latino-americanos, tá? Porque tem um valor diferenciado realmente para quem é dos Estados Unidos, o valor é um pouco mais alto. Os níveis dos alunos, vocês podem ver no site ou eu falo aqui? Não sei se vocês querem que eu fale aqui, o que que você acha, Lu? Falo? En- É? Então, para os alunos de metais, Moni, tem, você quer que na eu verdade, coloque no site? Quer que eu coloque o site? Eu já coloquei no chat. Não, mas digo, colocar aqui a tela. Ah, O que que vocês acham? compartilhar a tela. Do site da Eu SA. acho o site muito longo, eu fiz um breve resumo. Ah, então tá bom. De metais é qualquer nível, é o único que tem de qualquer nível vai ser aceito para metais. E o tema também é livre, né? A pessoa está liberada de fazer qualquer tipo de audição. A flauta também é qualquer nível e também não tem audição. Agora, das violas, violinos, violoncelos, contrabaixo e piano, tem nivelamento e audição para fazer. Isso você tem que gravar um vídeo, né? O aluno tem que gravar um vídeo na inscrição, postar esse vídeo, tá? Os alunos têm que ser de 9 a 14 anos, ninguém que tenha completado 15 anos. Viola é acima do livro 4 e violino acima do livro 8. Violoncelo entre livros 5 e 7. Contrabaixo acima do nível 4. E piano acima do livro 3. E aí tem lá no site mesmo uma lista de músicas que esses alunos devem tocar no vídeo para poder ser aprovado. Isso para o conjunto de alunos. Ainda no conjunto de alunos, existe a possibilidade de se inscrever para música antiga. Nesse de música antiga, existe um nível um pouco mais baixo, né? Porque são alunos de qualquer idade, de violino, viola, cello, flauta doce e voz. E aí o nível não é tão alto assim. Eu acho que a maioria que está aqui é de violino, né? Não sei se entrou alguém de flauta. Dá para checar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? De todo jeito, para violino, o nível de música antiga ficou no quarto livro. E para flauta, então, qualquer peça do livro 4
ou anterior ao livro 4, de livre escolha, realmente. Eu acho que vale muito a pena a gente tentar incentivar os alunos a irem, os professores que têm condições de ter, que têm alunos nesse nível, né? E existem algumas possibilidades também, assim, que a gente poderia conversar para quem for levar aluno, que seria, acho que é o próximo slide, né? Alguém já tinha passado adiante, mas se puderem passar o próximo slide, por favor. Por exemplo, quem tem aluno de cello, né, e não quiser levar o violoncelo, é um antes, isso. Tem a possibilidade de alugar os instrumentos lá. Na própria cidade tem um lugar de aluguel de instrumentos, não é nada muito caro. Eu vi que o aluguel do cello são $60, é pelo mês do aluguel, né? Violino também é pelo mês, você aluga um mês inteiro e utiliza só aqueles dias, né? A outra coisa é com relação a alojamentos, isso serve também para professores. Eu andei olhando Airbnb e também hotéis, mas eu vi que em algumas situações o Airbnb próximo ao local da conferência acaba ficando mais caro do que o próprio hotel. O Airbnb só é muito mais em conta quando é muito afastado da conferência. E aí tem que fazer uma conta para saber se vale a pena, porque você acaba gastando um monte em transporte, né? E aí também a gente pode conversar sobre isso, sobre dividir esse Airbnb aí, né? Qual é o próximo slide, por favor? Eu acho que a gente precisa voltar para o Rafael falar um pouco sobre os expositores, né, que foi o Ah, slide sim. anterior. Já pegando do seu que pode alugar os instrumentos. Aí. Gente, então é só mencionar que também na conferência se configura também uma ótima oportunidade para aquisição de materiais, né? Porque existe todo um setor lá de expositores, tanto por exemplo, de marcas de cordas, editoras, instrumentos, etc. Então, às vezes materiais muito específicos que a gente não consegue adquirir ou tem muita dificuldade para ter acesso, normalmente se encontram nas conferências. E novidades, né, lançamentos. é, Além disso, né, existem sempre oportunidades assim de recebimento, né, de divulgações, de brindes, lançamentos de cordas, tudo isso também eles disponibilizam. Então, isso é uma parte muito interessante também do que acontece na conferência. Aqui, não sei se o vídeo está aí dentro, né, Araceli? Isso foi uma filmagem assim bem casual, feita na última conferência, só para a gente pensou em mostrar aqui apenas para ajudar vocês ou quem ainda não teve a oportunidade de ir para compreender e dimensionar o que é isso. É realmente um pavilhão muito grande com muitas lojas, né, com instrumentos, livros, etc. Eh, Você quer tentar passar, Araceli? Então, Rafael, acho que não passa, parece que é só uma foto. Ah, tudo bem. Se Então, é clicar, só ela. para mim. Tá bom, ótimo, Marcelo, obrigado. Só para mencionar que é um pavilhão muito grande, assim, são dezenas e dezenas de expositores, então fica isso também com mais um elemento interessante que acontece nas conferências. Eu ainda queria acrescentar uma coisa sobre os alunos, que eu concordo com o Rafael que a língua não é um empecilho, né? Mesmo para alunos que vão participar, eu já tive alunos em conferências e fora do Brasil que não falavam muito bem o inglês, né? E na hora você realmente se surpreende, porque eles também aprendem o idioma muito rapidamente, né? E então eu realmente acho que não é um empecilho a língua para alunos também. Era isso. Só um minuto, a Dunai está falando que é para ser um vídeo mesmo aqui, mas não sei como é que a gente faz para passar ele. Eu saí da tela cheia para ver se a gente consegue é, acessar o vídeo.
Espera aí, só um minuto. Ah, não sei, alguém quer tentar? Graciele, Oi? talvez a gente possa avançar. Eu acho que se tiver tempo depois no final e a gente quiser retornar, mas eu acho que é, não vai ser tão relevante. Tá bom. Eu acho que ia ser bem legal, tomara que dê certo. É, eu não sei se a Luciana está presente, ela caiu, eu acho, da chamada. Eu voltei. Ai, que bom. Quer falar do primeiro item? Eu falo do segundo, Luciana? Sim. Então, sobre a parte prática da nossa participação. Todo mundo sabe que é uma viagem que é um investimento grande que a gente tem que fazer e tudo mais. Por isso que a gente começou a reunião tentando explicar o que que acontece. Sim, eu vou investir todo esse investimento financeiro, investimento pessoal, para o que exatamente? Então, a gente fez todo esse preâmbulo para chegar nesse momento. E uma das coisas fortes que a gente tem falado, eu tenho falado na comissão, e a Araceli e eu tivemos uma reunião com a Angélica Cortes, que é a CEO da associação, para falar sobre os custos da gente conseguir ir daqui para a América Eu, Latina. eu não sei se E, para vocês também, eu não escuto a Luciana. não? Tá escutando bem? Tá bem baixinho, na Não verdade, a dá tua para voz. ouvir, estou ouvindo bem. Eu escuto bem, eu escuto bem. Eu escuto bem. Também escuto bem. Escutando normal. Então, Melhorou. De repente, todo mundo desligar o microfone? me ouvem bem agora? Sim. Então, a gente Sim. conversou muito sobre isso. Começamos conversando sobre uma, uma taxa de participação na conferência especial para a América Latina. Infelizmente, isso não vai ser possível por conta dessa conferência ser junto com a ASTA. Então, eles não têm pessoas vindo de fora dos Estados Unidos, então não tem como fazer essa diferença. Mas uma opção que foi encontrada é de inscrição para bolsas de auxílio à viagem para a conferência. Então, essas bolsas vai ter uma seleção feita pela SAA e que vai requerer cartas de recomendação, e o valor diferenciado que a gente falou tanto acabou sendo feito para os alunos, isso é verdade. Os alunos têm a taxa de inscrição com o valor da América Latina, mas isso não foi possível ser feito esse ano, e até começamos a conversar bastante sobre a possibilidade de trazer a conferência em algum momento para a América Latina, quem sabe para o Brasil. Então, isso são conversas que a gente está tendo como associação. A AMS teve uma reunião muito, muito boa com a Angélica para falar sobre esses detalhes, da gente estar mais presente, né? Então, essas bolsas, elas são oferecidas para os professores, para ajuda de viagem. Então, em agosto vão sair mais informações sobre valores, sobre como aplicar para essas bolsas e como vai ser feito tudo. Então, provavelmente não, com certeza, vai ter que ser membro da SAA para poder se aplicar para essa bolsa. E a AMS vai poder dar cartas de recomendação para os seus membros. Então, é muito importante que quem esteja interessado nessas bolsas esteja também em dia com a sua anuidade da AMS, para a gente poder dar esse apoio extra na preparação para essas bolsas para auxílio de viagem e tudo isso. Então, foi isso que a gente conseguiu nos trâmites com a SAA. A gente espera que no futuro a gente possa ter uma conferência na América Latina, que seria maravilhoso, mas eu acho que a Angélica e toda a equipe está muito comprometida a fazer com que a SAA seja realmente das Américas.
não só da América do Norte, mas América Latina, América do Sul. Então, esse nosso movimento para conversar com vocês, falar dessa possibilidade da Bolsa e de dar todo o nosso apoio para a parte logística estrutural é para que a gente possa estar mais presente e se sentir realmente como parte. Nós não somos convidados dos Estados Unidos na conferência, nós somos parte da Associação Suzuki das Américas. Então, a gente também vai ocupar nosso espaço lá. Então, essa é o que a gente queria passar de informação sobre essas bolsas. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais da AMS, do Instagram, que assim que sair as informações sobre bolsa, valores da inscrição da conferência, e também a conferência acontece no Hilton de São Francisco. E lá existem alguns quartos do hotel que vão ser feitos, tem um preço diferenciado para quem vai estar na conferência. Então, a SA vai ter isso também. Então, todas essas informações só virão da SA em agosto. E aí a gente vai poder conversar melhor e passar essa informação para todos vocês. Aí a Araceli vai falar um pouquinho sobre a parte dos vistos. É muito interessante, é muito bonito ver o Brasil ocupando esses espaços, como a Luciana vem mencionando, ela parte do comitê que está organizando esse evento, né? Eu estando como uma das diretoras da SAA, e ter todo esse movimento dos diretores sempre presentes nos eventos, e a gente está trabalhando para que realmente as coisas cheguem para a gente, como a Luciana falou, de forma que a gente se sinta realmente parte da SA, né? Então, é muito bom poder compartilhar com vocês essas conquistas que a gente vem tendo através de muitas reuniões, e de muito trabalho interno, né? Então, eu costumo falar que a gente, os diretores, a gente tem um trabalho muito silencioso, mas a gente está correndo atrás de todas as informações possíveis, né? E de trazer benefícios para a comunidade, né? Uma das coisas que a gente está conseguindo trazer, que eu acho muito importante compartilhar com vocês, é que a SAA se colocou à disposição para escrever cartas de recomendação para brasileiros que queiram tirar o visto ou renovar o seu visto, que no momento, por exemplo, não esteja atual, né? Como também cartas convite para entrar nos Estados Unidos para quando chegar lá para ir para a conferência, né? Essas cartas vão ser datadas, né? Vão incluir especificamente o evento, né? Então, assim, é uma porta de entrada importante ter uma carta dessa de uma organização de peso como a SA, né? E da mesma forma, a AMS Brasil também pode fornecer essas cartas tanto para obtenção de visto ou renovação de visto, como essa carta convite de participação no evento da SA, né? Então, são cartas que ambas associações podem fornecer para seus associados, né? Então, como a Luciana também comentou, é preciso estar em dia tanto com a SAA para conseguir uma carta dessas da SAA, como da MS Brasil, né? Então, a gente pede mais uma vez para que a renovação da associação seja feita com até antes da necessidade da carta, né? Se você acha que já vai precisar pedir uma carta dessas, então já faça a renovação da sua associação para que os trâmites sejam mais rápidos. Mas essas cartas não são, é importante falar que elas não são um aval de 100% de que a pessoa vai conseguir tirar o visto, obviamente, né? Mas a gente está tentando trabalhar de todas as formas possíveis para que a gente que está vindo de fora, né, dos Estados Unidos, tenha o menor problema possível na hora da imigração, de passar por esses trâmites, né? Então, uma coisa importante dizer que a gente sabe que os Estados Unidos estão passando por um momento de crise, né, desse embate muito grande com imigrantes. Nós não estamos indo para lá com imigrantes, nenhum de nós, né? Nós vamos com os nossos vistos A1, B1, que são vistos de turista, visto que permite a gente ir a eventos e conferências também, né? E essas cartas só vão endossar essa nossa visita aos Estados Unidos de curta duração,
né? Mas então saibam que tanto a SA como a MS Brasil vão estar disponíveis para ajudar vocês com esse tipo de documentação. Podemos seguir. Isso. E eu só complementando, Araceli, que a SAA, através da Angélica, conversou com a gente que eles querem que o evento tenha muito a conotação de receber todos são bem-vindos nesse evento. E que, apesar desse clima político, a gente quer nos organizar o suficiente para que a gente sinta que é um lugar seguro para estarmos lá juntos. A posição atual política dos Estados Unidos não é a posição da SAA, né? Isso a Angélica quis deixar muito claro para a gente na Uhum. reunião, né, Luciana? Então, existe um carinho todo em receber todo mundo, porque todos somos da SAA. Inclusive, ela falou a gente teve uma reunião de todos os diretores da AMS e ela conversou que ela quer que a gente vai ter eventos, palestras feitas em português. Então, com tradução para os americanos, né? E também estamos trabalhando com ter tradução em papel de algumas das apresentações. Então, realmente tem um esforço muito grande para que não existam barreiras, que a gente se entenda como uma comunidade global e siga com a ideia do Dr. Suzuki de sempre ter união através desse método que nos une, né? Pela a filosofia que nos une, né? E aí, Araceli, acho que a gente pode abrir para perguntas, se alguém tiver alguma Esse é pergunta. nosso último slide. A gente está comprometido a 1 hora de reunião, né? É. Se alguém tiver uma pergunta, por favor. Helenice. Eu tenho. Eu li ali no site da SA em algum momento que se o aluno se inscrevendo para participar, eu não lembro se era da Masterclass ou de algum grupo, ele tem acesso a assistir todas as outras Masterclasses, as palestras, a todas as outras coisas, e a mãe ou o pai que estiverem acompanhando também, e o professor também, é isso mesmo? Tipo, suponhamos, uma aluna minha se inscreve, a mãe dela pode assistir tudo e eu também. Como é que é isso? Ele inicia naquele showcase, né? Eles dizem o seguinte, que você também pode se inscrever como um grupo de alunos de um determinado professor. Então, se eu sou professora e tem um grupo de alunos que vai se apresentar lá, essa inscrição ainda não abriu, eles não colocaram ainda quais são os parâmetros para essa inscrição. Esses alunos desse grupo estão liberados para assistir as masterclasses, não para participar das masterclasses, mas para assistir a elas, bem como os acompanhantes que estão acompanhando esses alunos também. Entendi. Entendi. Eu tinha entendido que era os outros tipos de inscrição. Obrigada. Não, entendo que todos têm que estar inscritos, inclusive professor e pais, todos precisam. Tem uma taxa para esse grupo, né? Uma taxa como grupo e uma taxa para o aluno e para o professor desse grupo. Mas, de toda forma, ele vai se inscrever para ser um participante de apresentações com o grupo, não para Masterclass. Mas ele está liberado para assistir as Masterclasses também, né? Eu estou lendo aqui, ó, eu voltei aqui no Mas eu acho que a Helenice está correta. Eu estou tentando achar, porque eu também li isso. Aham. É uma boa pergunta, Helenice, para a gente perguntar. Eu vou anotar aqui para perguntar e esclarecer, porque do jeito que está escrito aqui, parece que é qualquer aluno que passar para os ensembles ou para o masterclass. Uhum. Eu acabei de voltar no site, né? Tá realmente escrito isso. Obrigada. Falando do que aconteceu em outros anos, há necessidade do professor também se inscrever, né? Realmente aqui no texto não está claro isso, né? Mas considerando outros anos, né? Eu acho que ele fala assim, os chaperones, quem estiver acompanhando o aluno.
é o acompanhante oficial do aluno. Então, se o aluno estiver acompanhado pelo pai, é o pai. Se é pelo professor, é o professor. Acho que não são os dois. Aí, mas não está claro aqui, então eu vou perguntar, Helenice, aí a gente te retorna. E também não tá claro se os pais haverá uma taxa para pais, por exemplo, né? Então, Se é tudo incluso, né? é, Tá. Que eu me lembre, quando eu fui como mãe, eu paguei. eu lembro também dos outros anos que paga Eu comum. lembro dos outros anos. Uma boa pergunta. Obrigada, Helenice. Eu vou Obrigada. perguntar. Uhum. É, enquanto quem vai pensando em mais alguma pergunta que queira fazer, a gente está criando um grupo no WhatsApp para que a gente possa. Adonai, quer conversar um pouquinho sobre isso? Você que acabou de criar o grupo? De repente você quer falar? Não, Aline, não. Não, não? Só criei mesmo. O grupo tá aí, tem o link, né? Enviar pro pessoal. Tá tranquilo. Eu sei que todo mundo fica assim, mais um grupo de WhatsApp, socorro, Deus. Mas quem tivesse interesse, aí a gente pode só falar assim das novidades, principalmente em agosto, que vão chegar os valores, né? Seria interessante. Mas também tem no grupo da MS também tem os nossos telefones, né? Podem entrar em contato, mas seria interessante a gente se unir nesse grupo, porque a gente pode falar de passagens. Olha, tem uma passagem, tá uma promoção, chegou, olha só esse. Então a gente pode conversar dessa maneira, né? Às vezes também alguém quer ficar num apartamento mesmo um pouco mais distante, né? E de repente quer se juntar num grupo, então acho que a gente pode trocar informações assim. O próprio hotel, o Hilton, nesse caso, eles sempre, os quartos são grandes, são duas camas enormes, às vezes dá para duas pessoas de repente repartir, né? É, Eu um quarto sempre do dividi o hotel. quarto do hotel lá, nas Né? duas conferências. Foi. Então, são coisas que a gente pode usar o grupo para fazer isso, né? Para ir Uhum. achando, às vezes, pequenos grupos, ou às vezes alguém que está sem coragem de viajar, talvez seja uma primeira viagem para o exterior, quer fazer essa viagem com alguém que já está fazendo mais tempo, de repente dá para pensar em comprar junto a passagem, né? Então, a gente pode trabalhar aí pela comunidade, né? Nesse grupo. Então, a gente convida vocês para entrarem, fazerem parte e convidarem outras pessoas que vocês ficarem sabendo, mesmo que não vieram nessa reunião, mas que queiram ir ao evento, né? Então, que a gente possa fazer essa comunidade crescer, né? Florescer. Uhum. Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Eu acho que também esse movimento que a gente está fazendo é um primeiro momento para a gente voltar a se falar, que acho que a pandemia aconteceu, a gente não teve mais encontro de professores, a gente está pensando em fazer um grande encontro de professores, então a gente conta com o apoio de todo mundo para a gente movimentar essa nossa comunidade que está cada vez maior e mais linda, né, aqui no Brasil. Bom, gente, acho que não havendo mais perguntas, a gente precisa tirar uma foto. Lembrei. Sim. Quem Yes! puder abrir a câmera. É. Muito especial ter a presença de vocês aqui. Essa gravação vai ser disponibilizada depois, então se vocês quiserem passar para alguém, avisem a gente. O link a gente disponibiliza o link depois. E qualquer pergunta, podem contactar a gente, podem mandar mensagem, estamos aqui por vocês. Vou tirar Ok? E agora? Quem que vai bater foto? Eu não sei. eu vou bater aqui o Você vai print. achando. Uhum. Deixa eu conseguir. Só um minuto. 1, 2, 3. Foi. Oh, yeah! Muito bem. Legal. Muito obrigada, pessoal. Gente, muito obrigada, então. Uma boa noite para vocês. E a gente vai se falando. Muito obrigada.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ora, Tchau, tchau, Celi. pessoal. Ia falar a gente consegue fazer uma reunião agora com todo mundo, hein? Nossa, tá demais, hein? O Pedro saiu. Ótima hora. Segura todo mundo. Ô, gente, o Pedro saiu faz tempo. A Marina que ficou com o WhatsApp dele na mão, aí, como ele ficou de colocar uns links para mim, aí a Marina começou a falar comigo. Falei, valeu, Marina, então. Que legal. Legal. Ah, Legal, gente, pessoal. muito bom, né? Muito Muito gostoso. bom. Parabéns, parabéns, time. Parabéns, time. Vou parar de Isso. gravar, tá? Vou parar a gravação agora. Sim.